A paz de Deus a todos, irmãos. Então, nós vamos continuar hoje, queridos, o estudo sobre a doutrina dos batismos. Já estamos na parte 3, irmãos. Hoje, então, nós vamos comentar a respeito do batismo de fogo. Irmãos, nesta parte de Hebreus 11, vai citar aqueles que sofreram por amor à palavra no Antigo Testamento. Nós entendemos, irmãos, que o conceito de batismo, por exemplo, o batismo das águas, tinha um conceito no Antigo Testamento que Paulo fala que eles foram batizados no mar. E depois, o batismo do Espírito Santo, quando o Senhor tirou do Espírito que estava em Moisés e colocou nos 70 anciães, o Espírito de Deus que estava em Moisés nos 70 anciães. E aí essa parte, irmãos, do batismo de fogo, que já está embutido no Antigo Testamento, começa desde lá e vai até a volta do Senhor Jesus, irmãos. E aqui vai ficar junto com esse conceito de batismo de fogo, nós vamos entender que muitos acreditam que a igreja seria tirada da terra antes da tribulação. Estes são chamados de pré-tribulacionistas, mas nós vamos entender que essa doutrina não é bíblica. Na verdade, aqueles que ficarem até a volta do Senhor Jesus, que enfrentarem os 3 anos e meio da grande tribulação, receberão, alguns deles poderão receber o batismo de fogo, tá bom? Então, irmãos, em Hebreus 11, nós vamos, para adiantar, nós não vamos ler todo o texto, vamos ler mais o que está sublinhado, tá bom? Então lá diz que uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Irmãos, especialistas bíblicos acreditam que o profeta Isaías ele foi cerrado ao meio. Então, irmãos, o conceito de batismo de fogo, irmãos, ele então, em Hebreus 11, aqui ele está para mostrar que esse conceito vem desde da antiga aliança do Antigo Testamento. João Batista, lá em Mateus 3,11, eu, em verdade, vos batizo com água. Aí depois ele diz aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista já avisava que quando o Senhor Jesus, na obra completa dele, haveria o batismo das águas no nome dele, o batismo do Espírito Santo através do Espírito dele, irmãos, e também o batismo de fogo, que foi o mesmo batismo que o Senhor Jesus recebeu, o batismo de fogo, inclusive João Batista recebeu, foi degolado, irmãos, e muitos de nós cristãos podemos receber o batismo de fogo também. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus, lá em Mateus 11, de 2 a 6. Irmãos, e aí então João Batista foi preso e ele estava confuso. E aí então ele queria saber, pediu para os seus discípulos e conversar com o Senhor Jesus se era para esperar outro Messias ou se ele era mesmo o Messias. Aí o Senhor Jesus fala, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Por quê? Porque João Batista estava sentindo a opressão da morte, irmãos, e passaria pelo batismo de fogo. Aí em Mateus 14 fala o porquê que João Batista passou pelo batismo de fogo. Aí Herodias lá, eles pediram a cabeça de João Batista e ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, Herodes Felipe, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse e mandou degolar João no cárcere. Então João Batista também passou pelo batismo de fogo. Aí, irmãos, eu coloquei, claro, nós sabemos que o batismo de fogo do Senhor Jesus é a crucificação,
irmãos, mas ele deixou a mensagem. Lá em João 15:20, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós, quer dizer, as pessoas vão perseguir vocês também. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então, em termos de perseguição, o Senhor falou, olha, me perseguiram, então vão perseguir vocês também. E isso, irmãos, desde o primeiro milênio até o final do sexto, né? Que é o final do sexto para a entrada do sétimo milênio, que é, irmãos, o reino milenar. Então, todos aqueles que amam o Senhor, a Deus, as Escrituras, a palavra de Deus, perseguidos. João aparece alguns dos discípulos junto ao lá no mar de Tiberíades. E aqui, irmãos, essa passagem de João, lá no final de João 21, é só para mostrar a respeito de Pedro, né? Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Então, o Senhor Jesus já estava avisando Pedro que ele, quando ele fosse velho, ele teria que também, ele ia receber o batismo de fogo. A Igreja Católica Apostólica Romana, por tradição, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Né, irmãos? Mas não temos essa como comprovar se isso é verdade ou não, mas tem a palavra, o Senhor Jesus avisando Pedro, irmãos, que então ele teria uma morte, quando ele fosse velho, uma morte também atroz, igual o Senhor Jesus teve. Aí a respeito de Estevão, né, irmãos, o primeiro mártir. Estevão nós sabemos, irmãos, um dos 7 diáconos ali, ele foi apedrejado. E aí em Atos 7, 55 a 60, então nós vamos ler mais as partes grifadas aqui, ó, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Né? Paulo, no futuro Paulo de Tarso, ele estava colaborando. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes este pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Ele foi apedrejado, só para dizer, irmãos, que o batismo de fogo pegou os discípulos, os apóstolos, o Senhor Jesus, João Batista, Antigo Testamento, muitos passaram. Irmãos, são exemplos bíblicos de batismo de fogo. Em Atos 12, irmãos, também aqui, né, com Pedro na prisão, bem essa parte bem famosa das Escrituras, Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. Você vê, o Senhor Jesus avisou Pedro que ele morreria quando ele fosse velho, quando ele foi mais novo, para cumprir a palavra, ele escapou da prisão, lá em 12 de Atos. Né? Aqui, falando de Tiago, o Tiago, irmão de João, foi morto, porque naquele mesmo tempo o rei Herodes Agripa, as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, os pescadores. E vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era um dia dos asmos. Então, só para mostrar aí que Tiago foi morto também, a mando do rei Herodes Agripa. Paulo prevê a sua morte, diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Paulo também percebeu que passaria pelo batismo de fogo também. Em 2 Timóteo 4, irmãos, 6 a 8, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, Paulo, irmãos, uma explicação aqui, quando Paulo ele vivia em choque com os judeus por causa da lei de Moisés, a lei mosaica,
E aí, então, irmãos, os judeus viviam perseguindo, até que lá no final do Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, na verdade no livro, irmãos, de Atos dos Apóstolos, aparece lá Paulo, que ele diz que ele é um cidadão romano e ele quer ser julgado por César e não julgado ali em Israel, naqueles em Jerusalém, por aquelas pessoas, pelo Sinédrio, por aquelas pessoas. Então ele pede para que seja julgado lá em Roma. O que acontece? Então, Paulo ele vai para Roma por causa da lei, as discussões entre judeus, fariseus, saduceus. Mas, irmãos, quando Paulo está lá em Roma, depois com a ascensão do imperador Nero, aí Nero acusa os cristãos de ter colocado fogo em Roma. Então, isso complica a vida de Paulo, porque ele era o expoente do cristianismo e então ele é condenado à morte. Ele é decapitado, né? Historicamente a Bíblia não fala, mas historicamente sabemos que Paulo foi decapitado. Então ele pressentiu que ele ia ser condenado também. Aí, irmãos, uma visão agora falando os 3 próximos slides, vamos falar do Apocalipse. Irmãos, nós insistimos aqui, voltamos a falar a respeito de grande tribulação. Irmãos, que a grande tribulação, a igreja, no fim dos tempos, os tempos que antecedem a volta do Senhor Jesus, naqueles 3 anos e meio de grande tribulação, muitos da igreja passarão pela grande tribulação. Então, Apocalipse 7, um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Irmãos, então, nós entendemos, irmãos, que batismo de fogo, ele começa lá nos primórdios, no Antigo Testamento, né, irmãos, ali Caim matando Abel, Abel sendo, talvez, como fala que derramou sangue, talvez ele foi degolado, né? Então, Abel ali, irmãos, por todas essas eras, irmãos, aqueles que amavam a Deus, a palavra, passaram pelo batismo de fogo. Então, se nós fôssemos falar que o Senhor Jesus retiraria a igreja antes da tribulação, os últimos cristãos, eles seriam diferentes de todos os outros, seriam os únicos que teriam garantia do Senhor Jesus que não passariam pelo batismo de fogo. Irmãos, na verdade tem vários versos bíblicos que combatem essa ideia, mas nós estamos dando um contexto aqui geral, tá bom? E aí, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqueles que aceitaram o batismo, a fé em Cristo, receberam a palavra e morreram na grande tribulação. Irmãos, então nós vamos dar um enfoque aqui um pouquinho mais nesses slides do Apocalipse. Apocalipse 11, das 2 testemunhas, irmãos, representando judeus e gentios, irmãos, e a igreja, na verdade, né, irmãos, e olha o que está escrito, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Falando de a besta perseguindo, vencendo, matando, né? E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, lá em Jerusalém. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. Então, falando das 2 testemunhas, né, que tem poder de fechar, irmãos, a terra para que não chova, transformar a água em sangue, uma comparação lá Moisés e Elias, o mesmo Espírito que estava neles, o poder. Irmãos, então, a igreja vai ter poder de fazer isso, para combater, irmãos, a impiedade, o anticristo, as ideias que vão contra a palavra de Deus, mas só que essas pessoas sofrerão. Aí fala que
elas morrem e ficam 3 dias e meio. Por quê? Morrem esses 3 dias e meio, em sentido figurado, representam os 3 anos e meio da grande tribulação. Então, durante esses 3 anos e meio de grande tribulação, os cristãos poderão passar pelo fogo. Algum deles, ou muitos deles, passarão pelo fogo. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam na terra. Aqui fala de 2 profetas, irmãos, as 2 testemunhas. Pode até haver, irmãos, 2 testemunhas no final do tempo, mas a ideia melhor fica, irmãos, representada entre a igreja, sendo com vários irmãos, a igreja, né, irmãos, ali, representando os judeus e os gentios juntos ali, irmãos, então passando por esses 3 anos e meio de grande tribulação. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Então, irmãos, é o último slide, né? E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então, estão sendo colocados tronos, ali as 2 bestas foram jogadas no lago de fogo, né? E ali então na continuação agora foi colocados os tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, então aqueles que vão julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Foram degolados, né, irmãos? Morreram de forma também cruel e pela palavra de Deus. E não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, irmãos, os cristãos desse último momento, na véspera da entrada ali do milênio, para reinar com Cristo 1000 anos, mas antes da volta do Senhor Jesus para iniciar o milênio, tem a grande tribulação, e como nós vimos aqui, irmãos, foram os cristãos que não aceitaram a marca da besta, nem adoraram a besta, irmãos, não concordam com a impiedade, esses muitos foram degolados e morreram, mas ressuscitarão, se sentarão em trono, julgarão e reinarão com Cristo no milênio durante os 1000 anos, e depois, passado os 1000 anos, entrarão na eternidade. Tá bom? Queridos, então essa era a parte que faltava, que fala sobre os batismos, né, irmãos, das águas, o batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo, tá bom? Finalizando essa parte aí, convido os irmãos que não estão inscritos no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais, que, irmãos, se não forem inscritos, se inscrevam, divulguem para os demais irmãos. Irmãos, nós estamos evangelizando, passando a palavra de Deus através dos meios digitais, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.